Olá, boa tarde. O Ministério Público aciona ex-prefeito de São Luís, João Castelo, por improbidade administrativa. Servidores do Judiciário reivindicam o direito do benefício de auxílio moradia, que já é pago para magistrados maranhenses. 19 presos fogem do complexo penitenciário de Pedrinhas. Apenas 3 foram recapturados. Veja também, São Luís cedia o 2º Encontro Nacional de Mediação em Esportes Educativos. E ainda, brincantes do Bumba Meu Boi já se preparam para os festejos juninos na capital. O Repórter Maranhão está começando agora. A Associação dos Magistrados do Maranhão enviou ao Tribunal de Justiça do Estado processo solicitando o pagamento de auxílio moradia permanente para os juízes. O benefício custa cerca de R$700 mil por mês aos cofres públicos. Agora, os servidores do Judiciário também reivindicam o direito ao benefício. R$700 mil. Essa é a soma paga por mês aos juízes maranhenses referente ao auxílio moradia. Segundo a Associação dos Magistrados do Maranhão, o Estado conta com quase 300 juízes ativos. Além do subsídio, que no início da carreira chega a quase R$21 mil, boa parte dos juízes recebe também o auxílio moradia, correspondente a 10% do valor do subsídio. Só não recebem o auxílio os juízes das comarcas que possuem residência oficial à disposição e aqueles cujo cônjuge já recebe o auxílio. Com o projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário pretende regulamentar a concessão do benefício. Na verdade, o auxílio moradia concedido aos magistrados já se encontra regulamentado desde 1979 no âmbito nacional e desde 1991 no âmbito estadual. O que esse projeto visa é estabelecer restrições ao pagamento do auxílio, no sentido de adaptar a nossa legislação ao que já foi decidido pelo Conselho Nacional de Justiça e ao que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. O curioso é que o projeto de lei estende o benefício do auxílio moradia também para os magistrados que possuem residência nas comarcas onde atuam. Há uma restrição na lei de que, se houver residência oficial, ele não terá direito. Isso está previsto na LOMAN. É a restrição mais destacada que há, tanto na LOMAN quanto no Código de Organização Judiciária do Estado. Questão que não agrada nada aos servidores do Judiciário. A federação, que representa a categoria, questiona no Conselho Nacional de Justiça a concessão do auxílio moradia aos magistrados. É inadmissível, é incompreensível que um magistrado que tenha residência fixa, que tenha um imóvel registrado em seu nome, certo? Que esteja aposentado, receber ainda auxílio moradia, receber retroativos no valor de dezenas de milhares de reais de auxílio moradia. E isso é uma coisa muito difícil de se explicar para a sociedade. E o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa e denúncia criminal contra o ex-prefeito de São Luís, João Castelo. O repórter Tiago Bastos tem mais informações sobre o assunto. Olá, boa tarde, Eli, boa tarde a todos. Bem, foi montada uma força-tarefa pela Procuradoria-Geral de Justiça para investigar este caso, caso esse que investiga que o então prefeito, ex-prefeito de São Luís, João Castelo, deixou de enviar ao Banco do Brasil, responsável pela administração da folha de pagamento do município, a ordem de pagamento dos salários dos servidores no mês de dezembro de 2012. Ao meu lado estão aqui os promotores envolvidos nessa força-tarefa. O senhor Justino Guimarães, que é um dos promotores, o senhor Danilo Castro, que também é um dos promotores envolvidos na força-tarefa, e à minha direita, o senhor João Leonardo Pires Leal. Doutor Justino vai falar em nome deles. Doutor Justino, o que vai acontecer agora? Com base nesse procedimento, quais são os próximos passos? Boa tarde. Os próximos passos é o juiz tomar conhecimento da causa, notificar o prefeito para fazer a sua defesa preliminar. O juiz, analisando o processo, receberá ou não a ação,
e aí fará a citação dele para a nova defesa. O que pode acontecer com esse prefeito? Na esfera criminal, são duas partes, né? Criminal e administrativo, o que pode acontecer nas duas? Não, na esfera da ação civil de improbidade administrativa, o que pode ocorrer na hipótese de uma condenação ele multa civil 2 vezes o valor do prejuízo causado ao erário, a inexigibilidade pelo prazo de 8 anos e também a não contratação com o poder público. O que o Ministério Público constatou, só para a gente deixar claro ao público? Foi constatado que tinha dinheiro para pagar o funcionário público, os servidores públicos, não um montante de 55 milhões, que é a folha de pagamento, mas foi constatado que do dia 17 de dezembro até dia 31 de dezembro, tinha nos cofres de uma conta geral 50 milhões de reais. Faltava então apenas 5 milhões de reais para pagar o funcionário. Mas o ex-prefeito optou por pagar os fornecedores em detrimento de um direito fundamental, que é o salário do trabalhador. É um caso inédito para o Ministério Público? Vocês já tinham se deparado com um caso semelhante? Aqui na capital, sim. É um caso inédito. Ok, boa sorte aos senhores. Muito obrigado pela atenção. Voltamos aos estúdios. É com você, Eli. Obrigada, Tiago. E a nossa produção tentou contato com a assessoria do ex-prefeito João Castelo, mas até o fechamento desta edição não tivemos nenhum retorno. O dia amanheceu ensolarado em São Luís. Confira agora a previsão do tempo para todo o estado. São Luís, céu parcialmente nublado ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde. Mínima de 25 e máxima de 30 graus. Em Imperatriz, céu com poucas nuvens ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva. Mínima de 20 e máxima de 31 graus. Em Caxias, nebulosidade variável ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Balsas, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 20 e máxima de 30 graus. E veja no próximo bloco uma entrevista sobre o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado e ainda mais uma fuga de detentos do Centro de Detenção Provisória de Pedrinhas. É o que você acompanha logo após o intervalo. Agora você vê imagens ao vivo da ciclovia do Parque da Lagoa da Jansen. Agora 12h08. Uma comunidade que ajudou a indústria de Belo Horizonte. Eu acho que quando a gente vai parar no lugar, a gente tem que dar prioridade para quem viveu ali. Não é as coisas que mudam, não. O povo é que muda. E hoje convive com a realidade das enchentes. A gente fica só pedindo a Deus para ela diminuir, para baixar. Rede Jovem de Cidadania, nesta segunda, 5h30 da tarde. Houve uma época no Brasil em que era proibido discordar. E por muitas vezes direitos humanos foram violados. A Comissão da Verdade existe para completar as peças e esclarecer o que aconteceu. Se você tem alguma informação ou registro sobre essa época, contribua. Comissão Nacional da Verdade, para que nossa história se complete. De verdade. Governo Federal. O autor da Batalha do Avaí foi nosso principal pintor do século XIX. Pedro Américo é um dos grandes artistas brasileiros de todos os tempos. Quem não conhece desde criança o quadro O Grito do Ipiranga? E foram os artistas prediletos do imperador Pedro II. Os 170 anos de nascimento de Pedro Américo é o tema do programa De Lá Pra Cá, quinta-feira, às 20 horas. Até lá! Em todo o Brasil, o dia 19 de maio é dedicado ao trabalho desenvolvido pelas defensorias públicas. E esse ano, a campanha
Defensores Públicos pelo Direito de Recomeçar chama a atenção para a necessidade de criar mecanismos de reinserção social para pessoas privadas de liberdade, através de educação e geração de empregos. Para falar mais sobre o assunto, o jornalista Roberto Fernandes conversou com a corregedora da Defensoria Pública do Maranhão. Não há democracia sem acesso à justiça. E num país com níveis de pobreza tão elevados como o nosso, o acesso à justiça fica comprometido se você não tiver essa assistência gratuita. E ela se dá no país principalmente com o fortalecimento da Defensoria Pública, que vem crescendo principalmente depois de uma luta pelo reconhecimento da sua autonomia administrativa. E nós estamos exatamente na semana em que se comemora se celebra o Dia do Defensor Público. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos a Fabiola Almeida Barros, que é corregedora-geral da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Foi um prazer tê-la aqui conosco, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Bom, podemos dizer que o marco desse crescimento da Defensoria Pública, principalmente em nosso Estado, se não no país inteiro, se dá a partir desse reconhecimento da autonomia administrativa? Sim, no Maranhão, especificamente no Brasil, a gente pode dizer sim que essa autonomia foi determinante para o avanço das defensorias. Na medida em que, com a autonomia, o defensor-geral tem condição de gerir o orçamento que é destinado à instituição, fazendo as escolhas mais adequadas, mais acertadas para a realidade de cada estado da federação. Né? Então, qual é a realidade hoje da nossa Defensoria Pública? Nós temos 110 defensores, nós aumentamos muito o nosso processo de interiorização avançou muito, nós aumentamos os nossos quadros nos últimos 2 anos, praticamente dobramos o número de defensores, passamos praticamente 10 anos com um número entre 45 e 50 defensores e hoje com 110 nós já temos muito o que comemorar, mas é preciso aumentar bem mais esse número, já que é muito desproporcional ainda em relação ao número de juízes e promotores no nosso estado. Nós temos muitas comarcas no estado do Maranhão e a maioria delas ainda não conta com os serviços da Defensoria Pública. Não obstante a gente já ter avançado muito, já nos últimos 2 anos nós temos mais de 18 núcleos instalados no interior do estado, o que não era uma realidade há bem pouco tempo atrás. A sociedade, digamos assim, já descobriu a Defensoria Pública, ela já consegue ver a importância da Defensoria? Eu, como corregedora, diria que sim, porque a procura é muito grande e por vezes até maior do que a nossa condição de atender a todos, né? Então a procura é uma constante, nossa sede está sempre cheia de pessoas procurando os mais variados atendimentos jurídicos, já que na capital a gente trabalha através de núcleos especializados em determinadas matérias, núcleo civil, criminal, de execução penal, de família. Então as pessoas já identificam a Defensoria como a instituição de referência para a assistência jurídica gratuita, né? E no interior também a gente tem uma procura muito grande. Bom, e para celebrar essa semana, o que é que foi programado, o que é que foi pensado? O dia 19 de maio é o Dia Nacional da Defensoria Pública. E como nos anos anteriores, é lançada uma campanha com um tema que é abordado nacionalmente por todas as defensorias públicas. Então já se trabalhou a questão da infância, já se trabalhou a questão da defesa da moradia e esse ano foi escolhido nacionalmente a questão da execução penal, né? O tema é Defensores Públicos pelo Direito de Recomeçar, trabalhando a questão da ressocialização, da necessidade de ressocializar o preso. Então, esse vai ser o tema que nós vamos estar trabalhando. Desde a segunda-feira, nós já estamos desenvolvendo atividades nesse sentido, a partir do desenvolvimento de um trabalho cujo nome é Semana de Execução Penal. É a segunda edição da Semana de Execução Penal da Defensoria Pública, em parceria com a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária, onde nós estamos contribuindo na capacitação de diretores e agentes do sistema prisional, assim como psicólogos e assistentes sociais, através de palestras que foram dadas tanto na Defensoria, estão sendo dadas tanto na Defensoria, quanto dentro do próprio sistema. Bom, sem querer parar nas dificuldades, é possível pensar numa ressocialização com o sistema que nós temos? Olha, a gente tem que acreditar que é possível sim, porque
Existem muitas dificuldades, mas eu acho que o fato hoje de existir uma defensoria mais fortalecida, porque hoje a gente conta com 7 defensores com atuação na execução penal, que era uma realidade que há menos de 2 anos atrás nós não contávamos, o fato de ter uma secretaria específica para tratar dessa questão carcerária, eu acho que isso tudo já é um avanço. Então, isso tem que estar pautado, a questão da ressocialização é uma necessidade, não só para o preso, mas acima de tudo para a sociedade, já que aquela pessoa não vai ficar por tanto tempo assim, quanto se imagina, encarcerada. Ela vai voltar ao convívio social e a gente precisa não só estar, enquanto sociedade, preparado para acolher essa pessoa, como este preso precisa também ter as ferramentas para que possa voltar ao convívio social, né? Doutora Fabíola Almeida Barros, corregedora-geral da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, muito obrigado, foi um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada também, prazer. E na tarde de ontem, mais uma fuga foi registrada no Centro de Detenção Provisória de Pedrinhas. Vamos voltar a falar com o repórter Tiago Bastos, que tem os detalhes sobre o assunto. Tiago, você já tem informações sobre a recaptura de mais presos? Pois não, Eli. Boa tarde a todos. Temos sim, a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária divulgou em nota que 3 dos 19 presos que fugiram na tarde de ontem do Centro de Detenção Provisória de Pedrinhas já foram recapturados. A fuga, ainda segundo o documento, ocorreu por meio de um túnel cavado pelos próprios presos, com cerca de 15 metros de extensão. E esse túnel teria sido escavado numa área conhecida como Oficina 1 e terminando um pouco depois dos muros do próprio presídio. Os policiais que estavam na área no momento do episódio informaram ainda que a fuga poderia ter ocorrido ainda na noite da última terça-feira, quando houve, segundo a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária, um princípio de motim. Inclusive, a nota informa ainda que o tumulto poderia ter sido usado justamente com o objetivo de desviar a atenção dos monitores para facilitar essa fuga. Lembrando que somente nos últimos 2 meses foram 3 tentativas de fuga de nos presídios de São Luís. Ainda segundo a direção da Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária, já foi aberto procedimento interno administrativo para apurar as possíveis causas dessas fugas. Inclusive, há suspeitas de participação de próprios funcionários dos presídios nessas fugas. Essas questões todas vão ser esclarecidas nos próximos dias. Voltamos com você, Eli. Obrigada, Tiago. Vamos acompanhar o desenrolar dessa história. E você vai acompanhar no próximo bloco. São Luís cedia Encontro Brasileiro de Mediação em Esportes Educativos e os preparativos para as festas juninas. Você vê após o intervalo. Você vê imagens ao vivo da Ponta da Areia. Agora, 12:18. O que um dia foi escondido vai ser mostrado. Semana do Proibido. Entre os sonhos de grandeza... Essa ideia meio megalomaníaca, né, do Brasil potência, do Brasil grande. E a abertura política. O apogeu e o declínio de um regime. De Golbery à anistia. 4º episódio de Os Caminhos da Democracia. Nesta quinta, 11:30 p.m. Maria dirige sua empresa. Joana conseguiu sua casa própria. Tereza deu um basta à violência que sofria em casa. Marcela está escrevendo seu futuro. Cada vez mais as mulheres conquistam seu espaço. Cada vez mais o Brasil é feito também por mulheres. Acesse o site. Conheça seus direitos. Governo Federal. Houve uma época no Brasil em que era proibido discordar. E por muitas vezes direitos humanos foram violados. A Comissão da Verdade existe para completar as peças e esclarecer o que aconteceu. Se você tem alguma informação ou registro sobre essa época, contribua. Comissão Nacional da Verdade, para que nossa história se complete. De verdade. Governo Federal. O que um dia foi escondido vai ser mostrado. Semana do Proibido.
pessoal aqui precisava do convite do filme do Feijão de Cana para poder o filme ser liberado na censura. E o filme não liberava na censura porque não é convidado de Cândido. Estudando das classes. Acho que está tudo errado. As histórias por trás de Terra em Transe e o polêmico Glauber Rocha. Depois do Transe, na madrugada de quinta para sexta, 00:30. E agora vamos falar de futebol. Iniciando as semifinais do Campeonato Maranhense da categoria, o Sampaio Corrêa vai hoje até Barra do Corda enfrentar o Cordino às 4h da tarde. Mais para frente, às 8h da noite, o Bacabal recebe o Maranhão Atlético Clube. Está sendo realizado na capital maranhense o segundo encontro brasileiro de mediação em esportes educativos. Um dos objetivos do evento, que segue até amanhã, é discutir a relação entre esporte e desenvolvimento humano e social. Um ano antes da realização dos mais importantes eventos esportivos no Brasil, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, representantes de entidades que atuam em projetos nas áreas do esporte educativo e inclusivo debatem a importância da prática esportiva como ferramenta para o desenvolvimento humano e social. As discussões fazem parte do segundo encontro brasileiro de mediação em esportes educativos. E a ideia é, nesses 3 dias de encontro, discutirmos o legado social dos mega-eventos no país, na perspectiva do desenvolvimento social, do desenvolvimento humano das pessoas. Quais são as experiências que têm sido desenvolvidas no país na área dos esportes educativos e educacionais? Apesar de ser um direito previsto a toda criança e adolescente, o acesso ao esporte no Brasil ainda está distante do que dizem as leis e tratados internacionais. É o que afirma esta representante do Unicef. Faltam quadras, faltam professores com formação de educação física e com conhecimentos adequados para levar essa temática de esporte para todos, esporte inclusivo, esporte seguro para cada criança e adolescente brasileiro. O quadro preocupante em relação ao esporte no Brasil é ainda mais grave quando se leva em conta a questão do gênero, tema que também ganhou destaque durante o encontro. Por exemplo, você não encontra uma camisa da Marta para poder vender. Não encontra a camisa Marta 10 da seleção brasileira para poder vender, né? Pergunta para as pessoas quando é a próxima Copa do Mundo das mulheres, né, de futebol, elas não vão saber falar para você. Durante o segundo encontro brasileiro de mediação em esportes educativos, esse grupo trabalha na construção de uma rede de futebol de rua no Brasil. Então é pensar o que você pode pegar do local para dar uma dimensão regional, né, e usando sempre o futebol como uma ferramenta. E hoje é um dia especial para os agentes de limpeza, pois a data, 16 de maio, é dedicada ao Dia do Gari. Em São Luís, cerca de 1.200 pessoas cuidam diariamente da limpeza das ruas da capital. Para compensar a rotina estressante, hoje os garis tiveram apenas algumas horas de folga para comemorar o dia dedicado a eles. E teve gari que reclamou da pouca folga. Hoje é o nosso dia, então eu acho que no meu ponto de vista deveria ser uma folga pra gente, no caso. Atualmente, São Luís possui pouco mais de 1.800 garis atuando na cidade, uma média de um gari para cada 500 pessoas. O Dia do Gari é comemorado hoje em todo o país. Em algumas cidades, esses profissionais são também chamados de agentes de limpeza. Seja lá como for a definição, são profissionais que se orgulham do que fazem. Seu Aritana tem 53 anos e há 4 é agente de limpeza. Em primeiro lugar, nós somos uns guerreiros, né? Só a gente sair, deixar a família em casa e se encontrar com outra família no serviço, isso para mim é um orgulho. Daiane tem apenas 19 anos de idade. Ser agente de limpeza é a sua primeira profissão. Hoje a população respeita o trabalho de vocês ou ainda não? Ainda não, eles têm muito preconceito com a gente, porque a gente veste essa farda, eles têm preconceito, a gente está varrendo, eles estão jogando lixo, eles estão dizendo, olha, um gari, olha um laranja podre, olha uma cenoura, preconceito mesmo. De acordo com o município, o número de garis na cidade ainda é insuficiente. São 1.835, número exato. A demanda é suficiente, secretário? Não, ainda não, vamos para 2.200, 2.100, no mínimo. Eles merecem todo o respeito e consideração e as homenagens, claro.
Apesar do governo do estado e a prefeitura de São Luís ainda não terem divulgado a programação oficial das festas juninas, neste mês de maio, os grupos de Bumba Meu Boi correm contra o tempo para deixar tudo pronto para as apresentações folclóricas. Nos ateliês, a rotina é puxada, mas os envolvidos nesse trabalho garantem que todo esforço vale a pena. Nos armarinhos, os canutilhos, as miçangas e os paetês passam quase despercebidos. Essas peças começam a ganhar vida nos ateliês dos grupos de Bumba Meu Boi. Todo ano o ritual se repete. Os brincantes passam meses bordando as indumentárias e o couro do boi. É um trabalho delicado e minucioso, que garante um brilho todo especial à maior manifestação folclórica maranhense. Tem que ter muita paciência. Qualquer deslize assim, a pessoa já mistura uma miçanga, um canutilho, aí tem que ter muita concentração. No final, quando vê o trabalho concluído, qual é o sentimento? É gratificante. Maria José e Maria Marques fazem parte do Boi Oriente. Aqui, as miçangas e canutilhos dividem espaço com as penas de ema. As duas brincantes passam boa parte do dia com linha e agulha nas mãos. Depois que o serviço é concluído, elas estão prontas para se apresentar pelos arraiais de São Luís. Na cabeça, um chapéu que pode pesar até 50 quilos. Para mim já é normal, já tenho 15 anos na brincadeira e para mim é normal. Tá como se não tivesse nada na minha cabeça. Porque a gente gosta da brincadeira e quer levar à frente. Isso pra gente não importa nada, é noite, dia, 10 apresentação, é 5, depende. A presidente do grupo de Bumba Meu Boi admite que não é fácil deixar tudo pronto para as festas juninas, mas confessa que é uma tradição que precisa permanecer viva. Vem de pai para filho, é uma herança que a gente vem trazendo. Nesse outro ateliê foi montada uma linha de produção. O trabalho começou em novembro e só vai terminar no final deste mês. Aqui, os brincantes do boi de Nina Rodrigues são pagos para abordar as fantasias. Com isso, a gente termina valorizando cada brincante, a gente termina ajudando quem precisa. No boi de Nina Rodrigues, a indumentária das Índias é a mais cara de todas. Também não é para menos. A fantasia leva 13 peças ao todo. No final, cada uma delas sai por R$1.000. Este ano, o grupo deve gastar quase R$50 mil só com as indumentárias das Índias. Para baratear o preço, a matéria-prima foi comprada em São Paulo. Além de miçangas e paetês, as roupas possuem peças de bambu, cristais e até punho de rede, sem falar da plumagem. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Essa e outras edições você pode rever no nosso endereço eletrônico tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Maranhão. A gente volta a se encontrar amanhã ao meio-dia. Eu espero você. Até lá!